né, então é o grande desafio da educação. Tem vários desafios, né, na verdade não existe um só, nem 2, nem 3, nem 4. Tem inúmeros desafios no processo de educar. Mas a cooperação, ela é um desafio que assim, acaba tendo relação a vários fatores. E eu vou trazer algumas questões aqui de que pode atrapalhar nessa cooperação. A cooperação, eu sempre falo o termo cooperação aqui, do que obediência, porque são coisas diferentes. E muitos pais falam assim: como é que eu faço para o meu filho me obedecer? Como é que eu faço para o meu filho ser obediente? Mas na verdade, no fundo, eu sei que esses pais eles não querem filhos obedientes, não querem filhos, soldadinhos que ficam batendo continência, né? Eles querem filhos, todos os pais querem filhos cooperativos, filhos que entendam uma rotina, que cumpram os combinados. E eu sei qual é a intenção real do coração de todos os pais. A intenção é a cooperação. Então eu gosto de usar o termo de cooperação, da cooperação, do que a obediência, porque a obediência nos remete à ideia de cegueira, sabe? É uma pessoa que cumpre apenas porque tem que cumprir, porque ou ela tem medo de ser punida, ou porque ela toma aquilo como algo que precisa ser feito sem ser questionado. Então a obediência, na verdade, ela é muito rígida, torna uma rigidez, uma inflexibilidade, tanto por parte dos pais, quanto por parte até da criança. Então a gente, de fato, não quer que as crianças elas se tornem obedientes, mas sim cooperativas. Então, colaboradoras, né? Então as crianças elas se tornam, de uma certa forma, crianças que acabam por fazer determinadas atividades que exigem da própria rotina, mas elas vão ter uma intenção e uma vontade, eu não vou dizer assim que ela vai sempre vai fazer realizar as atividades com gosto, óbvio que não, mas ela vai ter uma intenção mais positiva de executar essas atividades dentro do dia a dia, tá? Então, crianças que colaboram com o dia a dia, que fazem as atividades, elas podem ter uma resistência, mas crianças que elas entendem que existe um diálogo, que existe, né? E eu vou falar sobre flexibilidade, mas a flexibilizar não significa ser permissivo, tem que saber flexibilizar, tá? E o saber flexibilizar é uma arte, eu diria assim, que é uma arte, tá? Porque a flexibilização, ela não pode se tornar regra, porque senão ela não é mais uma flexibilização, tá bom? Então vamos lá. Obediência, cooperação são coisas distintas. E a gente espera realmente que essas crianças elas cooperem. E existe, né, formas da gente se comunicar que faz muita diferença na maneira como essa criança ela vai receber a mensagem. A linguagem, a nossa linguagem, tanto verbal quanto corporal, ela vai passar alguma mensagem para essa criança de que ela precisa cumprir com um combinado que foi estabelecido, né? Vocês estão percebendo que eu estou falando muito de combinados. Por quê? Porque a cooperação ela está muito ligada ao aspecto de combinados, ou seja, diálogo entre pais e filhos que combinem algo a respeito de alguma atividade, de alguma obrigação, digamos assim, que essa criança ela precisa fazer, como um tomar banho, como fazer alguma tarefa, como enfim, tomar banho, fazer tarefa, horários de dormir. Então, isso faz parte dessa rotina e precisa ser sempre combinado, estabelecido com essa criança, independente dessa idade, independente da idade. Muitos pais acham que fazer combinados
só cabe realmente para uma criança maior, né? Uma criança que já tem uma habilidade, uma capacidade de compreensão, de flexibilizar e tal. E não. Quando você faz combinados, você pode fazer combinados com crianças pequenas e crianças maiores também, ok? Então vamos lá. Como que a gente utiliza a comunicação que eu falei, comunicação verbal e a comunicação não verbal, né, corporal, para a gente conseguir a cooperação de uma criança? O primeiro ponto é estabelecer combinados antecipados do que acontece no dia a dia, o que a gente pode fazer do dia a dia. Então, esses combinados antecipados é você. Meu filho. Mas Carol, mas meu filho já sabe da rotina dele. Não precisa estar librando e fazendo combinados. Ok, você realmente não precisa virar um robô e ficar todo o tempo lembrando o que é que ele tem que fazer no dia seguinte. Não precisa disso, tá? Mas você pode encontrar alguns recursos que vão te auxiliar. Como, por exemplo, o quadro da rotina, né? Eu falo do quadro da rotina aqui, as pessoas às vezes acham assim que quadro da rotina é para a gente ensinar a criança sobre rotina e o que ela tem que fazer, né? Mas não é somente isso, não é nem exatamente isso, não é só isso, tá? Gente, perdão, minha alergia começou. Não tem horário, né? Vocês, quem me conhece sabe. É de manhã, de tarde, de noite. Então, a rotina, o quadro da rotina não necessariamente ela cabe, né? Cabe somente para essa criança saber o que é que ela precisa fazer. Porque muitas vezes essa criança já sabe qual é a rotina dela. Ela acorda, escova os dentes, ela toma banho, parará, ela vai brincar, ela vai para a escola, né? A gente está na quarentena, as crianças não estão indo para a escola. Ai, meu povo! Vou tomar sempre um Alegra antes de começar a live. Vou me entupir de Alegra para ver se o meu nariz melhora antes de começar a live com vocês. Então, a gente precisa sempre entender que o quadro da rotina, ela serve, né, para a criança, sim, entender a rotina dela, mas também para que você consiga utilizar esse quadro como uma forma de combinados. Você relembra aquele combinado que está estabelecido no quadro. Entende? Ou seja, é como se fosse o seu contrato. Um contrato que você fez com a criança. Né? Você não vai fazer um contrato escrito, olha, agora vamos aqui, né? O primeiro, sei lá, o primeiro combinado é esse, o segundo combinado é esse. Não, você vai utilizar o lúdico de uma certa forma através do quadro de rotina, o que é que precisa ser colocado, né, em prática. E aí, a rotina, o quadro da rotina, vai servir como um norte. Poxa, filha, o que a gente precisa fazer agora? Então, você substitui aquele tom de ordem de vamos tomar banho, agora está na hora do banho, agora está na hora do almoço, agora está na hora de não sei lá mais de quê. E aí você vai sempre perguntar para a criança, filha, qual é o horário? Esse horário está na hora de? Será que você sabe o que é? Será que você sabe o que é? Ou a gente vai precisar ir lá no quadro da rotina para tirar essa dúvida? E aí você utiliza o quadro da rotina como uma forma de relembrar combinados da rotina dessa criança. Né? E aí muitos pais se enganam. Mas meu filho sabe a rotina dele. Para que eu vou fazer um quadro de combinados? Para justamente isso, para deixar esses combinados mais claros. Né? Para que você não precise toda vez relembrar qual é o nosso combinado. Qual é o nosso combinado? O combinado de amanhã a gente vai acordar, parará, vai fazer isso, fazer aquilo. Vai se tornar muito cansativo. Então, o quadro da rotina já te dá esse suporte, né? Essa opção para você delegar, entre aspas, o quadro da rotina como se ele fosse ali como é que se diz? O líder ali da situação, né? Ele que vai direcionar a criança para o que ela precisa fazer. Ok? Funciona para qualquer idade? Funciona. Só que, assim, a gente vai adaptando de acordo com a idade da criança. Uma criança pequenininha, você vai fazer um quadro mais simples, com figuras,
né? Às vezes com foto da criança executando atividade. Uma criança maior de 8 anos, 9 anos, 10 anos, ela não vai se atrair por um quadro da rotina. E, gente, me poupe vocês fazerem um quadro da rotina para uma criança de 9 anos. O que vocês vão fazer? Vocês vão adaptar esse quadro da rotina. Você pode utilizar um planner com essa criança, né? Ela pode criar a sua própria organização com os horários. Então você monta com ela alguma estrutura, igual como o adulto faz, né? Tem aqueles planner bonitinho que adulto adora, inclusive tá super na moda, né? Aquela coisa bonitinha, você organiza tal, que precisa ser feito, que não precisa ser feito. Então você pode também fazer com crianças maiores, de acordo com os interesses dessa criança. Tem crianças que elas são um pouco mais né, o povo fala assim, criança mais para frente, mas eu digo assim, tem crianças que elas amadurecem um pouco mais cedo em alguns aspectos de pensamento. E aí, nesse caso, você vai adaptar de acordo com seu filho, os interesses do seu filho, né? O que é que o seu filho gosta, e você vai podendo adaptar esse quadro da rotina, tá? Fica mais fácil, porque fica tudo mais claro a questão dos combinados, certo? Mas sim, então, a forma como você estabelece os combinados, a forma como você se comunica com a criança. Ontem à noite eu fiz uma postagem de uma boa pergunta aqui, Jefferson. Eu vou já responder isso para você, o negócio de negociar, que eu não. Se negociar com a criança é bom, né, para cooperação. Eu vou já falar sobre isso. Até anotei aqui para eu não esquecer. O que eu estava falando, meu povo? Agora me perdi. Achei tão interessante essa pergunta do Jefferson que eu acho que. Lembrei. Ontem eu fiz uma postagem falando sobre uma estratégia de comunicação, né? Utilizar o lúdico e tal, fazer escolhas, enfim. Eu acho que foi de escolhas limitadas, nem lembro direito. Mas eu sei que na postagem falava sobre o lúdico. O lúdico é uma estratégia que funciona muito com crianças pequenas, tá? Crianças maiores, elas não vai funcionar tanto. Se você pedir para uma criança, imite um sapinho, vamos lá ao banheiro imitando um sapinho, para uma criança de 8, 9 anos. Ela vai olhar para sua cara e vai falar assim: hã? Imitar um sapinho? Não. Não vou imitar sapinho, não, mamãe. Entende? Vocês têm que entender que todas as ferramentas a gente pode adaptar de acordo com a idade. As brincadeiras lúdicas de imitar um animal, de inventar que você está voando, que a criança está voando, enfim, de possibilitar a brincadeira com a criança, com crianças pequenas, ajuda muito. Afinal, não sei se vocês já perceberam, né, que a criança, ela internaliza muitos conceitos e muitos aprendizados através do brincar. Né? Por exemplo, na escola, a escola, quando a criança é bem pequenininha, como que ela aprende? Ela aprende muito através do lúdico, através do brincar. Então ela brinca, né, com as letrinhas, ela brinca de areia, ela brinca, e aí vai possibilitando, ela brinca de pintar alguma coisa, pintar números, a tinta, formatos. Então, através do brincar, a criança ela vai internalizando alguns conceitos e aquilo também vai se tornando mais leve, né? Ela vai fazendo associações positivas. Infelizmente, né, no desenvolver, no decorrer do desenvolvimento da criança e das séries, né, das escolas, isso vai perdendo um pouco, entendeu? Então, o que é que eu percebo, né? Algumas escolas, não vou dizer generalizar, porque tem muitas escolas que elas conseguem, algumas com ideias construtivistas, elas conseguem mesclar bastante a prática com a teoria. Então, teve uma época que eu atuei em uma escola que era construtivista, aí que as crianças elas estavam aprendendo sobre plantas medicinais, se eu não me engano, acho que era isso, plantas medicinais e tal. E aí eles montaram uma horta, né? Então eles casam a teoria com algo
prático. E isso o que possibilita? Facilita essa aprendizagem. A criança, ela aprende através da prática. Só que, assim, eu sei que é difícil, né, dentro do dia a dia da escola, fazer essas, às vezes, essas associações. Mas muitas escolas já estão aderindo a essas associações, de utilizar a ciência, fazer experimentos e associar com o que é aprendido, né? Na verdade, o que é dado de conteúdo. Então, tudo que a gente consegue trazer leveza, né? Se a criança está assistindo uma aula de ciências que, sei lá, ela está aprendendo alguma reação que acontece lá dos vulcões, e aí ela faz uma experiência com o vulcão. Quem nunca fez experiência com o vulcão? É o novo, né? É antigo essa coisa da experiência do vulcão. Vamos fazer um vulcão. Eu, quando eu era menor, fazia demais esses vulcões na feira de ciências. E aí, quando ela tem a possibilidade de entender alguns mecanismos e fazer brincando, isso gera mais interesse, né? Gera mais interesse, mais curiosidade dessa criança para aprender ou para até estar ali presente. Então, o brincar na cooperação, ela também é favorável por conta disso, se torna mais prazeroso, se torna mais leve para uma criança menor. Uma criança maior, isso não vai funcionar, né? Tudo passa. Então, você pode utilizar as brincadeiras, você pode sim fazer brincadeiras, quebrar o gelo com brincadeiras, né? E aí possibilitar que essa criança coopere, tá? Vamos lá, só pegar aqui meu relógio que eu esqueci de colocar aqui, só para eu ter uma noção de tempo, para não me perder no tempo. Gente, eu falo para Dedéu, viu? Porque agora que eu peguei no relógio eu me percebi que o tempo tá voando. Bom, falei de combinados, falei de brincadeiras, né? Tem várias ferramentas. Tem gente que fala assim: "Ai, Carol, mas essa ferramenta não funcionou comigo". Ou isso daqui não deu certo com meu filho. Mas não existe uma estratégia ou uma forma de se comunicar. Existem várias. Não existe só um caminho, só uma coisa, não, existem várias, né? Para vocês terem noção, no meu treinamento, eu dou mais de 67 ferramentas para você lidar com birra, com cooperação, né? Com, enfim, várias coisas, com raiva, com a tristeza, com várias situações de desafio que os pais se deparam no dia a dia, e lá tem mais de 67 ferramentas. Então, é muita coisa, é muita estratégia que você pode utilizar a favor de uma boa relação com seu filho e possibilitando também que ele se desenvolva bem emocionalmente, né? Então, assim, a gente não vai só por um caminho, tem vários. Não deu certo um, se você sabe outro, você vai por um outro caminho. Às vezes o lúdico, né? O lúdico com a criança não vai funcionar em um dia, mas no outro vai super funcionar. Mas no dia que não funcionar, no dia que não der certo, que a brincadeira não está fluindo para ela, você vai utilizar uma outra estratégia, outra ferramenta. Por isso que é tão importante o conhecimento na nossa vida. O conhecimento, ele é libertador. Eu não estou falando só no aspecto de desenvolvimento, não estou falando só na questão, eu falo aqui de desenvolvimento infantil, né? Estratégias para você ter uma boa relação com seu filho, uma relação mais leve com seu filho, menos desgastante, né? Porque por si só a educação, ela demanda muita energia. Não só isso, mas assim, você ter conhecimento das áreas que você precisa, né, para tornar a sua vida um pouco mais tranquila, mais leve, é libertador demais. Se você é muito rígido, se você tem se você tem é muito fechado ao aprendizado, isso vai dificultar a sua vida ao invés de ajudar. Então é muito importante a gente ter ferramentas e estratégias, tá? Quando terá a turma do treinamento, ainda não tem uma data definida. A gente fechou uma turma até um tempo, não lembro exatamente, mas um tempinho, mas eu não lembro, não sei exatamente quando é que a gente vai abrir, tá? Mas quando eu abrir uma nova turma, eu vou colocar aqui para vocês as inscrições e tudo, as informações importantes.
Tem uma estratégia que eu adoro muito, gosto muito, que ajuda e muito crianças tanto pequenas quanto crianças maiores, que é uma estratégia de comunicação, que é o assim que. O que é o assim que, né? O assim que, ele é a substituição daquela velha frase assim: se você não comer, você não vai ter o tablet. Se você não fizer a sua tarefa, se você não fizer a sua tarefa, você não vai para o futebol. Sabe aquelas ameaças de você punir a criança assim: se você não fizer isso, você não vai ter aquilo, que não tem nada a ver com isso que ele está fazendo. Uma associação meio que nada vezes nada a ver com o que aquela criança está tendo resistência de cooperar. E por que ela é a substituição dessas frases? Porque o assim que, essa comunicação do assim que funciona da seguinte forma: assim que você comer, você come a sobremesa. Assim que você almoçar, você come a sobremesa ou o chocolate. Assim que você fizer a sua tarefa, nós vamos brincar. Você condiciona, você mostra para a criança que existe uma sequência de rotina, entende? Então a criança, ela não fica nessa base do, ai meu Deus, eu tenho que fazer mesmo porque senão eu não vou ter meu tablet. Não, ela precisa fazer e ela precisa cooperar porque existe uma sequência. Ela faz aquilo e posteriormente existe uma outra, né? Uma outra, ai, uma ótima. A Ana deu até uma super ferramenta, né? Que eu até ensino aqui também, retirar o não. Muito bem, Ana, muito bem. Então, quando você utiliza esse assim que, né? Assim que você terminar isso, você faz aquilo, a criança ela vai entender que existe uma sequência, tá? Agora, o assim que eu vou fazer um adendo importante. Se você utiliza o assim que, por exemplo, assim que você comer, você vai fazer a tarefa de casa. Se o pós não é tão atrativo para essa criança, ou digamos assim, ela não quer fazer a tarefa, ou então ela dá trabalho para fazer a tarefa, ela vai falar assim para você: tá bom, eu não quero fazer a tarefa mesmo", entendeu? Então vocês também têm que ser, vocês têm que pensarem rápido nesse aspecto, entenderem que o assim que ele não pode ser utilizado quando o pós é uma coisa que a criança também já não quer fazer. Às vezes é tomar um banho, às vezes é fazer uma tarefa, e aí não vai funcionar. Eu sinto informar que não vai funcionar. Então, você vai utilizar o quê? Outras ferramentas. E a Ana colocou uma que é bem interessante, é substituir, tirar o não das frases, né? Se você não pode, aí já entra uma outra situação, por exemplo, você, ao invés de você assim, não pule no sofá, pare, não, pular no sofá não. Você pode dizer, o sofá é pra gente fazer o quê? Ou então, pule no tapete, pule no seu pula-pula, você pode pular aqui com a mamãe, você pode, e aí você vai trazendo frases afirmativas e tira ou não, redireciona para o que pode, tá? Você utiliza frases positivas. Então, esse mecanismo ajuda a você tirar esse não. E quando você, né, traz frases afirmativas e tira o não das frases, não pode, não isso, não aquilo, a criança ela vai focar a atenção nela para o que pode. Mamãe, eu quero comer uma torta de frango. E aí no almoço tem arroz, macarrão, feijão. Aí você vai falar: ai, não tem torta de frango, meu amor, não tem. Hoje a mamãe não fez torta de frango. Você vai falar o quê? Filho, tem feijão, tem macarrão, tem arroz. O que que você quer? E aí, né, você vai focar no que tem. A criança ela vai focar no que tem, não no que não tem. Porque tirar o não, não precisa, na verdade, isso não é uma regra, tá, gente? Vocês não precisam abolir a palavra não no vocabulário de vocês. Não precisa disso. O não é uma coisa que faz parte da nossa vida. Você vai dizer não para o seu filho, mas é apenas uma estratégia que você pode utilizar em um momento que você acha que a tensão vai rolar, né? Se seu filho já está mais estressado um dia, está cansado,
tá, né, hoje não tá um dia legal, e você já tá vendo que essa criança tá irritada, e aí você pode utilizar essas ferramentas como uma forma de até prevenir alguns descontroles e ajudar na cooperação. Eu sempre falo, não é que vocês estão proibidos, não é que é proibido falar a palavra não, mas é uma estratégia de comunicação que ajuda e muito, tá? Ajuda bastante. Vamos lá. Deixa eu ver outros pontos. Antes que eu esqueça, até por causa do tempo, eu vou falar em 2 pontos que atrapalham muito nessa questão da cooperação, né. Botei outros pontos, mas eu não sei se vai dar tempo, mas eu achei bem interessante, porque foi o Jefferson, se eu não me engano, que ele fez uma pergunta, passo aqui. Gente, eu não consigo às vezes ler tudo que vocês colocam, tá, porque, essa atenção dividida para mim é muito difícil. Eu perco literalmente o fio da meada, eu não sei mais nem o que que eu tô falando. Mas, às vezes eu olho alguma coisa aqui, outra ali, aí consigo capto, assim, o que é a mensagem de vocês. Mas o Jefferson fez uma pergunta bem legal, ele falou assim: "E essa questão de negociar com a criança para ela cooperar, o que é que você acha, né?" Olha, eu acredito que, assim, negociar não é uma coisa que ajuda na cooperação, pode até ajudar, naquele momento isolado, facilita, digamos assim. Mas se você negocia com uma certa frequência, sempre assim, aquela, se você comer tudo, você vai ganhar a sobremesa, se você não sei o quê, você vai parará. Você vai entrando com essa moeda de troca, a criança vai facilitar o seu processo, eu concordo fielmente que vai facilitar, porém, você vai ficar refém sempre dessa condição, sempre de estar condicionando aquela ação com aquela atividade, aquilo que precisa ser realizado. Então eu não sou a favor de negociar, de fazer moeda de troca com a criança. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você comer tudinho, você vai comer a sobremesa. Você pode utilizar sempre o assim que você comer, você vai para a sobremesa, é bem diferente. Porque quando você dá uma ideia de condição, a criança ela vai automaticamente, e não é nem uma questão de consciência, né, não é nem proposital, da criança pensar assim, eu vou dar trabalho aqui, porque eu sei que meu pai vai ou minha mãe meu pai ou minha mãe vai me dar alguma coisa em troca, aí eu já saio no ganho. Não é, sabe, não é um mecanismo consciente dessa criança, mas ela vai entendendo que para cooperar sempre vai ter uma ideia de negociar com algo. Então não acho interessante, tá. O que é que a gente pode fazer? Flexibilizar. O que é flexibilizar? Que é bem diferente de negociar. Flexibilizar é você, às vezes, dar opções de, né, o seu filho tá tendo não quer fazer a tarefa. "Meu amor, você quer fazer a tarefa agora ou daqui 5 minutos?" Aí você pode dar uma escolha limitada. "Agora ou daqui 10 minutos?" Provavelmente seu filho, que se for sagaz, ele vai "Não, daqui a 10 minutos eu vou querer", tá. Então tá, aí você vai fazer esse combinado, então tá. Então o papai vai aqui resolver isso, quando der os 10 minutos a gente volta, vem fazer a tarefa. Ou a hora do banho. Então você dá opções dentro de escolhas que são limitadas, então você pode flexibilizar dessa forma, né. Mas negociar sempre aquela coisa de um tom de moeda de troca, eu acho perigoso, porque isso condiciona essa criança a sempre cooperar a partir de uma negociação, tá. Mas assim, crianças maiores é que elas são mais argumentativas e elas têm muito raciocínio e muitas vezes elas estão até certas. Venhamos e convenhamos que as crianças, né, maiores, que elas já têm um raciocínio mais lógico, e às vezes os pais eles são até um pouco injustos com algumas atitudes, não todas, óbvio, né, porque tem a criança, às vezes, ela realmente, mesmo com seus argumentos, ela não vai querer por N motivos, ou por preguiça, ou por os motivos dela. Mas com crianças maiores, assim, que tem já está com um raciocínio lógico mais formado, ela vale a pena você negociar, não é nem negociar, é você pedir para essa criança encontrar uma alternativa. Sim, filho, ok, desse jeito não vai funcionar.
Mas você tem alguma sugestão para a gente resolver isso? Não tem como você deixar de fazer, mas qual é a sua sugestão para fazer de uma outra forma, que não atrapalhe, que não te comprometa, que não te prejudique ou prejudique a gente? E aí você vai dialogando com essa criança de uma forma que não é negociar, é você buscar alternativas com essa criança para que ela busque algumas soluções, tá? Então é bem diferente. E aí entra um outro ponto, que era o que eu já ia trazer para vocês, que tem a ver essa questão de negociação, que é o quadro de recompensa. O quadro de recompensa. O quadro de recompensa é sempre um tema bem polêmico, né? Porque assim, alguns profissionais não existe uma vertente que utiliza o quadro de recompensa, eu digo até profissionais mesmo, psicólogos, tá? Colegas, que utilizam o quadro de recompensa, e tem profissionais que não. Existem vertentes assim que meio que diferentes pensamentos, e na minha concepção, eu sou da vertente que eu acho que não é bom. Eu vou explicar para vocês o porquê que na minha concepção não é bom. E o fato de eu ter essa concepção de que não é bom não significa dizer que é a pior coisa do universo. Meu Deus, que coisa ruim! E que eu vou demonizar o quadro de recompensa. Mas eu vou explicar para vocês por que na minha concepção, no meu olhar, tá? E no olhar de alguns outros colegas meus, que, como eu disse, tem vertentes diferentes a respeito desse tema, acham que o quadro da recompensa é complicado, assim, até um certo ponto. O quadro de recompensa, né, é uma ferramenta que normalmente, né, o que que acontece no quadro de recompensa? Normalmente, ela vai funcionar ou a curto prazo, curto a médio prazo da criança, mas a longo prazo ele tende a esfriar, digamos assim, tende a perder, a criança vai perdendo um pouco assim, da importância e do interesse. Primeiro ponto, que eu acho é uma desvantagem do quadro da recompensa. Segundo, o quadro da recompensa, ela acaba aprisionando os pais. Por que que aprisionam os pais? Quando você vai fazendo assim, ou carinha feliz, carinha triste, estrelinha, bota no quadro. Ai, você fez isso, estrelinha. Fez isso, carinha. Você não fez, né? Não ganha estrelinha. Ou carinha triste, carinha feliz. Aí, qual a idade do quadro da recompensa? No final, com o acúmulo de tantas carinhas ou de tantas estrelinhas, essa criança ela ganha uma recompensa, mesmo simbólica, né? Aí é um sorvete, ou não é um sorvete, sei lá, é comer uma sobremesa que ele gosta, sei lá, e os pais vão colocando algumas recompensas. Só que, gente, imagine que você vai ficar refém de todo o tempo estar preparando recompensa para o seu filho para ele cooperar. Né? No começo, isso pode ser até animador para a criança, mas depois perde. E aí você fica refém. Agora imagine, eu vou pegar um exemplo bem assim, desse momento atual, desse momento que a gente está passando, né? No momento atual. Vamos supor que um dia, sei lá, 2 dias antes, dias antes da gente entrar na quarentena, a criança cumpriu todo o quadro de combinados, né? E a recompensa seria brincar com as crianças no parque. E aí, 2 dias depois, entra na quarentena, aí os pais não vão poder mais levar essa criança para o parque. Não é verdade? E aí você vai falar assim: ah, filho, infelizmente a gente entrou em quarentena. Essa recompensa não vai ser mais possível. E aí? Seu filho pode até entender, né? Mas assim, entendam que vocês ficam reféns de todo o tempo possibilitar algo, né? Dar algo, reforçar algo. E eu acho que não é saudável. A cooperação ela tem que fazer parte do dia a dia, independente da gente ter estrelinha ou não, ter uma recompensa ou não.
Sim, é fato de que que nós somos muito movidos temos as motivações, né, nós temos como que se diz? Alguns fatores motivacionais externos e a outros fatores motivacionais internos. De fato, nós adultos temos, né? Mas a criança ela precisa ter motivadores externos, não com relação a objetos ou passeios, não, mas assim, de você, né, falar assim: "Poxa, filho, que legal, deu tudo certo, cumpriu, olha, tá vendo, a semana fluiu, os combinados foram cumpridos, muito bacana, né, como é que você se sente? Como é que você e aí, foi fácil, foi difícil cumprir os combinados? Ah, tá vendo, deu tudo certo". E aí você vai motivando essa criança mais intrinsecamente, ao invés de você estar buscando sempre ferramentas, sempre reforços externos. Então, eu acredito, assim, dentro do que eu observo, né, não é tão interessante a médio e a longo prazo, tá? Além do que, tem crianças que elas não reagem muito bem com o quadro da rotina. Eu já peguei crianças que utilizam e ficam assim, não ganhou a estrelinha ou não ganhou a carinha feliz. Elas ficam arrasadíssimas, arrasadas, como se elas estivessem perdendo assim o mundo, o universo inteiro, porque ela não ganhou uma carinha feliz ou porque ela não ganhou a estrelinha. E aí qual é a ideia que você passa para essa criança? A ideia de que eu preciso de uma aprovação desse terceiro. A partir do momento que eu falho, eu não tenho a aprovação desse terceiro, ou então eu não posso ter esse benefício. Gente, a criança ela erra, a criança esquece, a criança ela vai ter dia que não vai estar bem, igual a gente, não vai ter dificuldade de cooperar, né? E aí, se a gente fica todo o tempo, reforço, carinha feliz, carinha triste, estrelinha, não estrelinha, não ganhou, parará. Fica uma tensão constante, né? Transforma a rotina como se fosse uma competição, como se fosse algo de vamos competir, deixa eu, né? Transforma a criança como se fosse assim, não, meu Deus, eu tenho que bater metas. Exatamente, eu acho que é quase isso, né? Assim, eu tenho que bater metas aqui dentro de casa. As crianças ficam tentando bater metas para ganhar alguma coisa. E não acho que a gente precisa bater metas, né, dentro de casa. A gente precisa entender que a cooperação, ela faz parte. Por isso que as ferramentas, elas estão aí para esse auxílio, para dar esse auxílio, essa comunicação, né? Para que a criança ela vá entendendo que fazer aquilo faz parte dessa rotina, independente de você ganhar estrelinha, carinha ou não, vai ganhar um doce no final de semana ou não. Então, por isso que eu não sou tão a favor assim, tá? Nesse aspecto do quadro da rotina. Mas, como eu falei, não acho, não demonizo, não digo que é a pior ferramenta do universo, que vocês têm que queimar os quadros da rotina dentro de casa. Não estou falando isso. Mas, assim, de fato, não acho nem de longe a melhor ferramenta e estratégia. Tá bom? Gente, já deu o nosso horário. Infelizmente, gente, o tempo voa mesmo, passa rápido, porque eu tinha até uns outros 2 pontos, mas não vou conseguir trazer aqui para vocês, infelizmente. Às vezes a gente pode pegar esse tema também para um outro momento e continuar esse assunto, tá bom? Pessoal que não está dentro do meu grupo da comunidade VIP do Telegram, entrem na minha comunidade VIP do Telegram, porque lá eu também dou várias outras dicas, complemento os conteúdos daqui do Instagram. Quem ainda não entrou, o link está aqui na minha bio. É só você clicar. O que é bio, Carol? Meu perfil. Aqui no meu perfil do Instagram, você vai ver na descrição o link do Telegram. Você clica e aí você vai ter acesso. Estou sempre disponibilizando conteúdo, né? Complementando os assuntos, enfim. Eu tento ampliar ao máximo, né, através das plataformas, esse conhecimento. Porque a gente sabe que às vezes não é suficiente aqui, né? Tem limite de caracteres, né, limite de tempo de vídeo, tem tudo, assim, é tudo muito, né? Não tem como eu dar tudo.
Então eu tento dar o máximo de conhecimento, contribuir de alguma forma. Óbvio que também não tenho como dar tudo, 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 porque tudo, 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 tudo está dentro do meu treinamento online Filhos Inteligentes, que tem mais 15 horas de aula. Então não tem como, né, eu disponibilizar aqui tudo para vocês, mas o máximo que eu consigo, assim, do fundo do meu coração eu tento de verdade. E o Telegram é uma plataforma muito similar ao WhatsApp que me ajuda nessa hora de passar também mais conteúdo, contribuir de alguma forma, tá bom? A live vai ficar salva, vou deixar salva aqui por 24 horas, para quem chegou depois, né, para quem não, também para quem não conseguiu assistir, vou deixar aqui salvo direitinho. Amanhã, lembrando, novamente nossa live vai ter um outro tema às 11 horas. Agora as nossas lives são sempre às 11 horas. Quem é antigo aqui sabe que eu fazia live às 20h47. Agora as lives serão realizadas às 11 horas, tá? Pois bem, meu povo, vamos finalizar, encerro aqui a nossa live de hoje. Obrigada pela participação de vocês. Desculpa porque eu não consigo, às vezes, responder todo mundo. É muito difícil. Eu não consigo ter essa atenção, às vezes, dividida, sabe? De ler e depois voltar meu raciocínio. Eu me perco bacana. Então, às vezes eu vejo uma coisa, uma pergunta, aí eu rápido tento anotar para poder conseguir falar para vocês. Mas eu tento. Tento treinar minha atenção dividida, porque é complicado. Ok? Pois é, meu povo. Então tá, pois um bom dia. E aguardo vocês amanhã às 11 horas. Um beijo e não deixem de entrar no grupo do Telegram, viu? Beijo, gente. Tchau.